Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Fio de Esperança. A história de hoje é sobre uma jovem que se viu obrigada a tomar uma decisão impossível, que ia contra tudo aquilo em que sempre acreditou. Ela pensou que seria apenas mais uma entre tantas, tratada como um objeto e depois descartada como lixo. Mas será que as coisas sempre são como imaginamos? Será que por trás de toda frieza pode existir um coração que nunca foi tocado? Antes de começarmos, quero agradecer de todo o coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seu like, que se inscreve e que sempre volta para ouvir nossas histórias. Vocês são o combustível que move este trabalho. Me contem aí nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto escutam? Estão preparando o jantar da família? Organizando a casa? Quem sabe voltando do trabalho? Ou simplesmente deitados na cama, se preparando para uma boa noite de sono? Eu adoro saber como nossas histórias fazem parte do dia a dia de vocês. Bom, agora que já nos encontramos aqui, vamos iniciar nossa história de hoje. Yasmin olhou para o envelope branco em suas mãos e sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. A carta de demissão estava ali, fria e definitiva, carregando todo o peso do mundo em apenas algumas linhas. Devido à situação financeira do salão, infelizmente precisamos dispensar alguns funcionários. Agradecemos pelos serviços prestados. Simples assim. 3 anos de trabalho, de acordar cedo todos os dias, de sorrir para as clientes mesmo quando o coração estava apertado. Tudo isso acabava com uma folha de papel. Com as mãos ainda tremendo, ela guardou a carta na bolsa e olhou pela última vez para o salão onde tinha passado tanto tempo. As outras meninas evitavam olhar para ela, algumas com pena, outras com alívio por não serem elas. Dona Márcia, a proprietária, nem conseguia olhar nos seus olhos quando se aproximou dela. Yasmin, você sabe que eu não queria fazer isso, né? Mas a situação está muito difícil. Se as coisas melhorarem, você é a primeira que eu chamo de volta, disse ela. Mas ambas sabiam que era apenas uma tentativa de amenizar a dor que já estava feita. A despedida foi rápida e dolorosa, e quando Yasmin saiu para a rua, sentiu como se estivesse entrando em um mundo completamente diferente. O caminho para casa, que ela fazia todos os dias há 3 anos, nunca pareceu tão longo e assombrado. Cada passo a levava mais perto da realidade que ela teria que enfrentar. Estava desempregada, sem reservas e com uma dívida que não conseguiria pagar. O barulho dos carros na rua, as pessoas passando apressadas, tudo parecia distante e irreal, como se ela estivesse vendo a vida através de um vidro embaçado. Quando finalmente chegou em casa, a pequena construção que os pais tinham deixado para ela pareceu ainda menor do que de costume. Era um lar simples, mas cheio de amor e memórias que seus pais tinham construído tijolo por tijolo, sonho por sonho. Sentada na sala aconchegante, ela olhou para a foto dos pais na estante e sentiu o peso da saudade apertar o peito. Eles tinham partido há 2 anos, vítimas de uma doença que consumiu suas forças, mas nunca quebrou sua fé. Mesmo nos últimos dias, eles falavam sobre a casa como um presente para ela, um lugar onde ela poderia construir sua própria família. Era uma família simples, de gente trabalhadora e honesta, que sempre colocou os valores acima de qualquer coisa material. Sua mãe, especialmente, tinha se dedicado a criá-la com princípios sólidos sobre o amor e o respeito próprio. "O que eu faço agora, mãe? O que eu faço?" sussurrou Yasmin, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Foi então que a lembrança das palavras da mãe veio como uma onda. "Filha, guarde-se para a pessoa certa. Quando ela aparecer, seu coração vai saber." Aos 21 anos, Yasmin ainda carregava essa promessa como um tesouro. Era virgem não por falta de oportunidade, mas por escolha, por acreditar no amor verdadeiro que a mãe dizia que um dia chegaria. Havia tido pretendentes, rapazes que se interessaram por ela no salão e na vizinhança, mas nunca havia sentido aquela certeza que a mãe descrevia. Mas agora, com a pilha de contas sobre a mesa da cozinha parecendo crescer a cada dia, ela se perguntava se os sonhos e valores eram um luxo que não podia mais se dar ao longo prazo. Os dias que se seguiram foram uma mistura de esperança e desespero
que se alternavam como as mudanças do tempo. Yasmin acordava cedo todos os dias, se arrumava com o mesmo cuidado de quando ia trabalhar e saía para bater na porta de todos os estabelecimentos da região. Salões de beleza, lojas de roupas, farmácias, padarias. Ela deixava currículos em todos os lugares possíveis, sempre com o mesmo sorriso educado e a mesma esperança que ia murchando a cada "não estamos contratando no momento" que ouvia. "Vamos guardar seu currículo. Se surgir alguma coisa, a gente te liga. Deixa que entramos em contato." As respostas se repetiam como um eco cruel que a seguia de volta para casa todas as tardes. E enquanto batia de porta em porta, as contas continuavam chegando. Luz, água, gás, supermercado. O dinheiro que tinha guardado ia embora como areia entre os dedos, e a parcela da casa, de R$ 1.200, vencia em 2 semanas, como uma guilhotina esperando para cair. Foi durante uma dessas tardes de frustração, quando Yasmin voltava para casa com os pés doendo e o coração pesado, que viu Bruna encostada no portão da sua casa. As duas eram amigas desde pequenas. Tinham crescido juntas no mesmo bairro, mas seguido caminhos bem diferentes na vida. Bruna sempre foi mais ousada, mais descolada, enquanto Yasmin era a certinha, a que seguia os conselhos da mãe à risca. Ver a amiga ali trouxe um alívio momentâneo ao peito apertado. "Amiga, soube que você foi demitida. Como você está?" perguntou Bruna, seguindo Yasmin para dentro de casa e aceitando o café que ela ofereceu na cozinha pequena. E foi como se uma represa tivesse se rompido. Yasmin desabou, contou sobre as dívidas, sobre o risco de perder a casa, sobre as portas que se fechavam na sua cara todos os dias. "Eu não sei mais o que fazer, Bruna. Está tudo desmoronando", disse ela, limpando os olhos com as costas da mão. Bruna ficou quieta por um longo tempo, mexendo o açúcar no café devagar, como se estivesse organizando pensamentos pesados na cabeça. Quando finalmente levantou os olhos, havia algo diferente no seu olhar, uma seriedade que Yasmin raramente via na amiga. "Yasmin, eu vou te falar uma coisa, mas promete que não vai me julgar?", disse ela, inclinando-se para a frente. "Há uns meses atrás, eu estava numa situação parecida com a sua. Não tão grave, mas estava precisando muito de dinheiro. Uma amiga me falou de uma oportunidade." O tom na voz de Bruna fez um arrepio subir pela espinha de Yasmin. "Que tipo de oportunidade?", perguntou, com um pressentimento ruim se formando no peito como uma nuvem escura. Bruna respirou fundo antes de continuar, como se estivesse se preparando para saltar de um penhasco. "Existe um evento para pessoas de muito dinheiro, empresários, gente rica mesmo. Eles fazem um tipo de leilão para mulheres que nunca..." A palavra ficou no ar, pesada como chumbo. Yasmin sentiu o sangue gelar nas veias. "Bruna, você não está falando sério", sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. "Você está falando de vender. De vender virgindade", completou Bruna, sem rodeios, como quem arranca um band-aid de uma vez. "Eu sei como soa, eu sei que é chocante. Mas escuta só, o valor mínimo é R$ 200.000 e pode chegar até R$ 500.000, dependendo de quem se interessar." A pergunta saiu da boca de Yasmin antes que ela pudesse pensar. "Você fez isso?" Bruna assentiu devagar e por um momento o silêncio tomou conta da cozinha como um fantasma. "Fiz, e não me arrependo. O cara que me comprou foi super respeitoso, me tratou como uma princesa. Jantar em restaurante caro, hotel 5 estrelas, carinho o tempo todo. Foi até especial." Mas então o rosto dela ficou sério, as sobrancelhas se franzindo. "Mas nem todas as meninas têm a mesma sorte que eu tive, Yasmin." "Como assim?", perguntou Yasmin, mesmo sabendo que não queria ouvir a resposta. Bruna se inclinou ainda mais, baixando a voz, como se estivesse contando um segredo perigoso. "Algumas amigas que fizeram... elas não foram tratadas bem. Tem homem lá que gosta de humilhar, sabe? Que trata a gente como objeto mesmo, como se fosse lixo. Tem uns que gostam de ver a gente sofrer, se sentir inferior. É um risco que a gente corre." Ela estendeu a mão e tocou no braço da amiga.
Mas também tem os caras bons, que são respeitosos. É uma roleta russa, eu não vou mentir para você. Yasmin puxou o braço para longe e se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Bruna, eu não posso acreditar que você está me sugerindo isso. Você me conhece. Você sabe os valores que eu tenho, o que minha mãe me ensinou. As palavras saíram mais altas do que ela pretendia, carregadas de uma mistura de choque e indignação. Eu sei, amiga. Eu sei que vai contra tudo que você acredita, disse Bruna, levantando também e pegando a bolsa com movimentos cuidadosos. Mas também sei que você está desesperada, e às vezes a vida nos força a tomar decisões que nunca imaginaríamos tomar. Ela parou na porta da cozinha e olhou para trás. Tudo bem, eu entendo sua reação. Só queria que você soubesse que existe essa opção. Se você mudar de ideia, o próximo evento é sábado que vem. Me liga se quiser conversar. E assim Bruna saiu, deixando Yasmin sozinha com seus pensamentos e um silêncio que parecia gritar. Naquela noite, deitada na cama que tinha sido dos pais, ela ficou olhando para o teto com as palavras da amiga ecoando na cabeça como um disco arranhado. 200 mil reais. Era mais dinheiro do que ela tinha visto na vida inteira. Seria suficiente para quitar a casa e ainda sobrar para ela se manter enquanto procurava trabalho. Mas a que preço? Como ela conseguiria viver consigo mesma depois de quebrar a promessa mais sagrada que tinha feito para a mãe? Os próximos dias foram os mais longos da vida de Yasmin. Ela acordava todas as manhãs com a sensação de que tinha sonhado com algo terrível, até lembrar que não era sonho, era uma possibilidade real que Bruna tinha colocado na sua frente. A cada manhã que passava, as contas continuavam chegando, e o dinheiro que restava diminuía como água escorrendo pelo ralo. Ela continuava saindo para procurar emprego, mas agora fazia isso como quem está no piloto automático, com a mente completamente tomada por pensamentos que não conseguia afastar. Sentada na igreja pequena do bairro, onde costumava ir com a mãe todos os domingos, Yasmin olhava para a imagem de Nossa Senhora e tentava encontrar alguma resposta, algum sinal que a guiasse. Mãe, me ajuda. Me diz o que fazer, sussurrava baixinho, mas o silêncio do lugar só amplificava o barulho dos seus pensamentos. Lembrava das palavras da mãe sobre se guardar para a pessoa certa, sobre o valor que uma mulher deveria dar para si mesma, sobre como o corpo era um templo sagrado. Cada lembrança era como uma facada no peito. Na quarta-feira, Yasmin recebeu um telefonema que a fez desabar de vez. Era do banco, cobrando a parcela do financiamento que vencia no dia seguinte. Senhora Yasmin, estamos entrando em contato para lembrar que o vencimento da parcela é amanhã. Caso não seja paga até o final do expediente, será adicionada a multa de 2%, e após 30 dias de atraso, iniciaremos o processo de retomada do imóvel, disse a voz fria do outro lado da linha. Yasmin desligou o telefone e se sentou no chão da cozinha, olhando para os R$ 1.200 que precisava e não tinha. Contou e recontou o pouco dinheiro que restava, R$ 320. Era tudo que tinha no mundo. Na gaveta da cozinha, guardado como um bilhete maldito, estava o papel com o número de Bruna. Ela pegou o papel com as mãos tremendo e ficou olhando para ele por longos minutos, como se fosse uma cobra prestes a picar. Não, não posso fazer isso, falou sozinha em voz alta, amassando o papel e jogando na lixeira. Mas 5 minutos depois, ela estava de volta, tirando o papel amassado do lixo e alisando ele na mesa. O ciclo se repetiu várias vezes. Jogar fora, buscar de volta, jogar fora, buscar de volta. Era como se duas pessoas diferentes estivessem brigando dentro da sua cabeça. A Yasmin que a mãe tinha criado e a Yasmin desesperada que não via outra saída. Na quinta-feira de manhã, depois de uma noite inteira sem dormir, ela finalmente pegou o telefone e discou o número de Bruna. As mãos tremiam tanto que ela quase não conseguia apertar os números. Bruna, é a Yasmin, disse ela, a voz saindo rouca e baixa. Yasmin! Oi, amiga. Como você está? Perguntou Bruna, mas pelo tom da voz, ela já sabia por que a amiga estava ligando. Bruna, eu
Eu quero saber mais sobre aquele negócio que você me falou, disse Yasmin, cada palavra custando um pedaço da sua alma. Você tem certeza, amiga? Não é decisão para tomar de cabeça quente, respondeu Bruna, com uma preocupação genuína na voz. Eu pensei muito. Eu não tenho escolha. É isso ou perder a casa dos meus pais. Houve um silêncio longo do outro lado da linha, antes de Bruna continuar. Tá bom, o evento é amanhã à noite, mas tem algumas coisas que você precisa saber antes. E então, ela explicou como funcionava. Mulheres de 18 a 25 anos, todas virgens, passavam por uma verificação médica discreta. O evento acontecia numa mansão nos bairros nobres, e os homens que participavam eram empresários, políticos, advogados, gente com muito dinheiro e poder. Eles vão te dar um número, e você vai ficar sentada numa sala elegante com as outras meninas. Os homens podem olhar, mas não podem se aproximar antes do leilão. Quando começar, eles fazem os lances pelo número. O mínimo é 200 mil, mas pode chegar a muito mais que isso, explicou Bruna. E depois, o que acontece depois? Perguntou Yasmin, sentindo náusea. Depois o cara que te comprou escolhe por quanto tempo te quer. O mínimo é 1 mês, o máximo é 1 ano. Durante esse tempo você fica disponível para ele quando ele quiser, disse Bruna. E Yasmin sentiu o mundo girar. 1 mês? 1 ano? Bruna, eu achei que era só 1 noite. Não, amiga, é por tempo determinado. Por isso o valor é tão alto. Yasmin teve vontade de desligar o telefone e correr, mas a imagem da casa sendo tomada pelo banco apareceu na sua mente. E se eu quiser sair antes do tempo? Perguntou ela. Não pode. É um contrato. Se você quebrar, tem que devolver o dinheiro com juros, respondeu Bruna. Yasmin, eu vou te buscar amanhã às 7 da noite se você quiser mesmo fazer isso. Mas pensa bem, porque depois que você entrar nessa mansão, não tem mais volta. Depois de desligar, Yasmin ficou sentada na sala, olhando para a foto dos pais e tentando imaginar como eles se sentiriam se soubessem o que ela estava pensando em fazer. Pegou a moldura nas mãos e passou o dedo no rosto da mãe. Me perdoa, mãe. Me perdoa, mas eu não sei o que mais fazer. Eu não posso perder nossa casa. Eu não posso deixar que tudo que vocês construíram se perca. Naquela tarde, ela foi até o banco e conversou com o gerente, tentando negociar uma extensão do prazo. Senhora Yasmin, entendo sua situação, mas não há o que fazer. O financiamento já teve várias renegociações durante a doença dos seus pais. Não podemos estender mais o prazo, disse ele, sem nem levantar os olhos dos papéis. Era como se ela fosse apenas mais um número, mais um problema a ser resolvido. Na saída do banco, Yasmin parou em frente a uma igreja e entrou. Ajoelhou na frente do altar e chorou como não chorava desde o funeral dos pais. Deus, se existe outra saída, me mostra. Mas se não existe, me dá força para fazer o que preciso fazer e me perdoa depois. Ela ficou ali por horas, até o padre ter que avisar que a igreja ia fechar. A noite chegou pesada e sufocante. Yasmin tomou um banho longo, se olhou no espelho e mal conseguiu reconhecer a pessoa que estava ali. Era como se ela estivesse vendo uma estranha, alguém que estava prestes a fazer algo que jamais imaginou ser capaz. Ela escolheu um vestido simples e discreto, o mesmo que usava na igreja, numa tentativa de manter alguma dignidade no meio daquela situação. Às 7 em ponto, Bruna buzinou na frente da casa. Yasmin trancou a porta, guardou a chave na bolsa e caminhou até o carro como quem caminha para o próprio funeral. Você tem certeza disso, Yasmin? Perguntou Bruna mais uma vez quando ela entrou no carro. Não, mas não tenho escolha, respondeu ela, olhando pela janela e vendo sua casa ficar para trás. Durante o caminho para os bairros nobres, Bruna tentou amenizar a tensão contando sobre a própria experiência. O cara que me comprou era muito educado. Conversou comigo, perguntou sobre minha vida, me tratou como uma pessoa, não como um objeto. Existem homens bons lá também, Yasmin. Torce para você ter sorte. Mas Yasmin mal estava ouvindo. Sua mente estava completamente focada numa única coisa. Em algumas horas, ela deixaria de ser a pessoa que sempre foi. Enquanto Yasmin estava a caminho do que sentia ser o fim da sua inocência,
do outro lado da cidade, Alex Montenegro tentava escapar dos amigos que não aceitavam um não como resposta. Aos 28 anos, ele era dono de uma das maiores construtoras do estado, mas sua vida pessoal era um deserto completo. Nunca tinha tido um relacionamento sério, nunca tinha se interessado realmente por ninguém. Era casado com o trabalho e pronto. Alex, cara, você não pode continuar assim, dizia Ricardo, seu sócio e melhor amigo, enquanto bebiam no escritório depois de mais um dia de reuniões. Você tem 28 anos e vive como um monge. Quando foi a última vez que você saiu com uma mulher? Alex suspirou, cansado da conversa que se repetia toda semana. Ricardo, não é da sua conta. Eu estou bem assim. Bem? Alex, você trabalha 16 horas por dia, come marmita no escritório e sua única diversão é ver planilha. Isso não é vida, insistiu Ricardo. Olha, hoje à noite tem um evento diferente, um negócio mais exclusivo. Você precisa sair dessa bolha. Alex levantou a sobrancelha, desconfiado. Que tipo de evento? Um evento para homens de negócios. Ambiente discreto, mulheres bonitas. Vamos lá, só para você ver que existe vida além do trabalho. Alex tentou resistir, mas depois de 2 horas de insistência, acabou cedendo. Não fazia ideia do que o esperava. Achava que seria apenas mais uma festa chata de empresários. Se soubesse o que realmente era, jamais teria concordado. Às 8 da noite, ele estava no carro com Ricardo, a caminho de uma mansão nos jardins, vestindo um terno caro e se perguntando por que tinha aceitado aquilo. Do outro lado da cidade, Yasmin chegava ao mesmo destino, com o estômago embrulhado e as pernas bambas. A mansão era imponente, com muros altos e portões dourados que pareciam proteger segredos sombrios. Bruna a acompanhou até a entrada lateral, onde outras meninas já esperavam. Respira fundo, vai dar tudo certo, disse Bruna, abraçando a amiga. Lembra que você pode desistir até a hora do leilão começar. Yasmin foi levada para um quarto elegante, onde uma mulher de meia idade, vestida como uma enfermeira, fez o exame médico que confirmava sua virgindade. Era humilhante e constrangedor, mas ela fechou os olhos e pensou na casa dos pais. Tudo certinho, querida. Agora vamos te preparar, disse a mulher, entregando para ela um vestido branco simples e elegante. Quando Yasmin foi levada para o salão principal, sentiu como se tivesse entrado em um filme de terror. Havia outras 15 meninas sentadas em poltronas numeradas, todas jovens, todas vestidas de branco, todas com a mesma expressão de medo e arrependimento no rosto. Do outro lado do salão, separados por uma divisória de vidro, estavam os homens, todos mais velhos, todos bem vestidos, todos olhando para elas como se fossem mercadoria em uma vitrine. Alex entrou no salão atrás de Ricardo e sentiu o estômago revirar quando entendeu o que estava acontecendo. Ricardo, que diabos é isso? Sussurrou ele, olhando para as meninas do outro lado do vidro. É um leilão, cara. Estas meninas estão vendendo... Bem, você entende. São todas virgens, todas precisando de dinheiro. É um negócio honesto. Todo mundo sai ganhando, explicou Ricardo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você me trouxe para um leilão de mulheres? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Alex estava começando a se alterar, mas Ricardo o segurou pelo braço. Calma, Alex. Olha, você não precisa participar. Só fica aqui, toma uma bebida e depois a gente vai embora. Mas pelo menos vê como é. Alex quis sair imediatamente, mas algo o fez parar. Seu olhar caiu sobre a menina do número 7. Yasmin estava sentada tentando controlar os tremores que tomavam conta do seu corpo. Ela olhava para os homens do outro lado do vidro e via poder, dinheiro e frieza. Alguns riam alto, fazendo comentários que ela não conseguia ouvir, mas conseguia imaginar. Outros analisavam as meninas como quem analisa cavalos em um hipódromo. Era exatamente como Bruna tinha avisado. Alguns ali não viam nelas nada além de objetos para satisfazer seus caprichos, mas então seu olhar se cruzou com o de um homem diferente. Ele era mais novo que os outros, tinha cabelos escuros e olhos que pareciam incomodados com toda aquela situação. Enquanto os outros homens comentavam e apontavam, ele estava quieto,
observando com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Por um segundo, Yasmin sentiu como se ele estivesse vendo ela como pessoa, não como mercadoria. Alex não conseguia tirar os olhos da menina do número 7. Havia algo nela que era diferente das outras. Não era só medo que ele via no rosto dela. Era uma mistura de terror, arrependimento e uma pureza que partia o coração. Ela parecia estar ali contra todos os seus instintos, contra tudo em que acreditava. E quando os olhos deles se encontraram, Alex sentiu algo estranho acontecer no peito, como se uma chama tivesse sido acesa. O leilão começou com o apresentador, um homem de terno caro que falava como se estivesse vendendo obras de arte. Senhores, bem-vindos a mais um de nossos eventos exclusivos. Temos aqui hoje 16 jovens damas, todas certificadas, todas entre 18 e 25 anos. Yasmin queria vomitar. Eram falando delas como se fossem produtos em uma loja. Uma por uma, as meninas foram sendo leiloadas. Alex via os valores subindo, 300 mil, 400 mil, 500 mil, e sentia náusea. Quando chegou a vez do número 7, ele não sabia por quê, mas sentiu um impulso impossível de controlar. O apresentador começou. Número 7, 21 anos, certificada. Lance inicial 200 mil. 250 mil, disse uma voz do fundo do salão. Alex olhou para Yasmin e viu o terror absoluto tomando conta do rosto dela quando ela ouviu a voz. Era um homem mais velho que Alex reconheceu como um empresário conhecido por ser cruel com os funcionários. 300 mil, disse outra voz. Alex sentiu como se algo tomasse conta dele. 350 mil, disse ele quase sem perceber. Ricardo olhou para ele surpreso. Alex, o que você está fazendo? Mas Alex não estava mais ouvindo o amigo. Sua atenção estava completamente focada em salvar aquela menina do destino que a esperava. 400 mil, disse o primeiro homem. 450 mil, respondeu Alex imediatamente. A disputa continuou até que Alex disse 500 mil, com uma voz firme que fez o salão inteiro ficar em silêncio. 500 mil uma vez, 500 mil duas vezes, arrematado para o senhor Montenegro, anunciou o apresentador. Alex não conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer. Acabara de gastar R$500 mil em uma menina que nem conhecia, movido por um impulso que não conseguia explicar. Yasmin sentiu as pernas fraquejarem quando soube que tinha sido vendida. R$500 mil era muito mais do que ela tinha esperado, mas agora teria que pagar o preço. Ela foi levada para uma sala menor, onde assinou papéis que mal conseguiu ler através das lágrimas. Quando Alex entrou na sala, ela estava tremendo como uma folha. Olá, disse ele, com uma voz muito mais suave do que ela esperava. Eu sou Alex. Yasmin mal conseguiu falar. Yasmin, sussurrou ela, sem conseguir olhar nos olhos dele. Yasmin, nós vamos para minha casa agora, mas eu quero que você saiba que não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Ela levantou os olhos, surpresa com a gentileza na voz dele, mas ainda estava apavorada demais para sentir qualquer alívio. A viagem até a mansão de Alex foi feita em silêncio. Yasmin estava encolhida no banco do passageiro, abraçando a bolsa como se fosse um escudo. Alex dirigia devagar, olhando para ela de vez em quando e vendo que ela estava à beira de um ataque de pânico. Yasmin, você está bem? Perguntou ele em certo momento, mas ela apenas balançou a cabeça, sem conseguir falar. Quando chegaram à mansão, Yasmin olhou para a construção imponente e sentiu como se estivesse entrando em uma prisão dourada. Alex abriu a porta para ela e a levou para dentro com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Maria, prepare o quarto azul para a senhorita Yasmin, disse ele para a empregada que apareceu no hall. Yasmin, disse Alex, parando na frente dela e falando com uma voz muito calma. Você deve estar cansada e assustada. Seu quarto é ali em cima, primeiro porta à direita. Descanse, tome um banho, durma. Amanhã de manhã nós conversamos. Yasmin olhou para ele sem entender. Você não quer que eu... Não, disse Alex balançando a cabeça. Vá descansar. Amanhã conversamos.
Sozinha no quarto luxuoso, Yasmin caiu na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. O homem que tinha pago R$500 mil por ela simplesmente mandou ela dormir? Era uma armadilha? Ele estava brincando com ela? Ela passou a noite inteira acordada, esperando que a porta se abrisse a qualquer momento. Na manhã seguinte, Alex bateu na porta e entrou carregando uma bandeja com café da manhã. Bom dia, Yasmin. Trouxe café para você. Ela estava sentada na cama, ainda com o vestido branco da noite anterior, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Precisamos conversar, disse ele pousando a bandeja na mesa e sentando na poltrona longe da cama. Yasmin, eu sei que você deve estar confusa e com medo, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não te trouxe aqui para te machucar ou te usar. Eu te trouxe aqui para te salvar. Ela o olhou sem entender. Salvar? Eu vi o medo no seu rosto ontem. Vi que você não queria estar lá. E eu não podia deixar que você caísse nas mãos de alguém que fosse te tratar mal. Mas você pagou? Você pagou muito dinheiro, disse ela, a voz rouca de tanto chorar. Yasmin, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Você não me deve nada, nada mesmo. A decisão de te tirar daquele lugar foi minha. Você não pediu para ser salva. Ele se inclinou para a frente com um olhar sincero. Você está livre para ir embora agora mesmo se quiser. Ou pode ficar aqui até se organizar, mas não há obrigação nenhuma. Yasmin olhou para Alex como se ele estivesse falando em outro idioma, as palavras dele ecoando na sua mente como um eco impossível de compreender. Livre para ir embora? Mas o dinheiro, o contrato... A confusão no seu rosto era tanta que Alex sentiu o coração apertar. Ele se levantou devagar, caminhando até a janela, com passos medidos, como se estivesse escolhendo cada palavra antes de falar. Esquece o contrato, disse ele, passando a mão pelos cabelos enquanto olhava para o jardim lá fora. Yasmin, eu quero que você entenda que se você decidir me conhecer melhor, que seja porque realmente quer, não por gratidão ou obrigação. Quando ele se virou para ela, havia uma vulnerabilidade no olhar que Yasmin não esperava ver. Você é livre para escolher. Se escolher seguir sua vida sem mim, também está tudo bem. Só quero que seja feliz. A incredulidade tomou conta do rosto de Yasmin, que se levantou da cama com as pernas ainda bambas, tentando processar o que estava ouvindo. Eu não entendo. Você gastou R$500 mil. Sua voz era quase um sussurro, carregada de uma confusão que parecia doer fisicamente. E foi problema meu, respondeu Alex, com uma firmeza gentil que a desarmou completamente. Você não pediu para ser salva, Yasmin. Eu fiz isso porque quis, porque algo em você me tocou de uma forma que eu mesmo não entendo. Mas eu preciso pagar você de volta, insistiu ela, a culpa tingindo cada palavra, mas Alex balançou a cabeça com uma determinação que não deixava espaço para discussão. Não. Yasmin, se você acha que me deve alguma coisa, então você nunca vai conseguir tomar uma decisão livre sobre mim. E eu não quero isso. Ele se aproximou dela com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e tirou um cartão da carteira. Meu telefone. Se você quiser me conhecer melhor, me liga. Se não quiser, sem problema. O cartão pequeno e simples parecia pesar uma tonelada nas mãos de Yasmin quando ela o pegou. Não era apenas um pedaço de papel, era uma escolha, uma possibilidade, uma porta que ela podia abrir ou deixar fechada para sempre. A liberdade que Alex estava oferecendo era tão assustadora quanto libertadora, e ela não sabia como lidar com isso. Menos de 2 horas depois, Yasmin estava na porta da própria casa, segurando as chaves com as mãos que ainda tremiam não mais de medo, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. O dinheiro que Alex havia insistido para que ela levasse estava na bolsa. R$500 mil que resolveriam todos os seus problemas financeiros para sempre. Mas enquanto abria a porta e entrava na sala familiar, ela percebeu que pela primeira vez em semanas, o dinheiro não era a única coisa ocupando seus pensamentos. Sentada na mesma poltrona onde havia chorado de desespero tantas vezes, Yasmin olhou para a foto dos pais na estante
e sentiu como se estivesse vendo tudo com olhos completamente novos. O cartão de Alex estava em suas mãos, e ela o estudava como se pudesse encontrar respostas nas letras simples impressas nele. Ele havia sido tão diferente de tudo que ela tinha imaginado encontrar naquele lugar terrível. Não havia olhado para ela como objeto, não tinha tentado se aproveitar da vulnerabilidade dela. Pelo contrário, tinha feito algo que ela nunca esperou. Havia devolvido a ela o poder de escolher. Os próximos dias se arrastaram de uma forma estranha e surreal. Yasmin pagou todas as dívidas, quitou a casa, encheu a geladeira, mas fazia tudo isso como se estivesse flutuando, como se fosse outra pessoa vivendo a sua vida. O alívio financeiro que havia desejado tanto estava ali, real e concreto, mas não conseguia se alegrar completamente porque sua mente estava constantemente voltada para Alex, para a gentileza inesperada, para a forma respeitosa como havia falado com ela, para o jeito como parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar. Era desconcertante perceber que estava pensando em um homem de forma diferente, pela primeira vez na vida. Não era apenas gratidão. Ela conhecia gratidão, havia sentido por vizinhos que a ajudaram quando os pais ficaram doentes, por Dona Márcia, quando a contratou no salão. Isso era diferente. Era um formigamento estranho no estômago quando lembrava da voz dele, uma curiosidade incontrolável sobre quem ele realmente era, além daquele momento bizarro em que se conheceram. Sentada na sala na quarta-feira à noite, olhando mais uma vez para a foto dos pais, Yasmin lembrou das palavras da mãe, com uma clareza assustadora. Filha, quando for a pessoa certa, seu coração vai saber. E pela primeira vez na vida, seu coração estava tentando lhe dizer alguma coisa, batendo de forma diferente sempre que ela pensava em Alex. Mas como confiar nesse sentimento? Como saber se não estava confundindo gratidão com algo mais profundo? Do outro lado da cidade, Alex estava vivendo seus próprios tormentos, descobrindo que concentração no trabalho era algo do passado. Durante reuniões importantes, sua mente vagava para os olhos assustados de Yasmin, para o jeito delicado como ela falava, para a coragem que havia demonstrado, mesmo estando claramente apavorada. Era frustrante e desconcertante. Ele, que sempre teve controle absoluto sobre suas emoções e pensamentos, agora se pegava olhando o celular a cada 5 minutos, esperando uma ligação que talvez nunca viesse. Alex, você está em outro planeta hoje, disse Ricardo entrando no escritório dele na quinta-feira à tarde, com uma expressão preocupada. Está tudo bem? A pergunta fez Alex suspirar e largar os papéis sobre a mesa, finalmente admitindo para si mesmo que não estava conseguindo fingir normalidade. Ricardo, o que você fez comigo naquele lugar foi terrível, disse ele, e havia uma seriedade na voz que fez o amigo parar de sorrir imediatamente. Alex, eu juro que não sabia que você ia reagir assim. Pensei que você ia curtir, disse Ricardo, genuinamente confuso. Curtir ver meninas desesperadas sendo vendidas como gado? A indignação na voz de Alex era palpável. Elas estavam ali porque não tinham escolha, Ricardo, porque a vida as empurrou para uma situação que jamais imaginariam estar. Tá bom, foi mal. Mas e aí, o que aconteceu com a menina? Perguntou Ricardo sentando na cadeira em frente à mesa com uma curiosidade genuína. Eu a liberei, disse Alex, e foi a vez de Ricardo quase engasgar com o café. Você fez o quê? Alex, você pagou $500 mil. E daí? Ela não me devia nada. Ela estava lá por desespero, não por vontade. A simplicidade com que Alex falou isso fez Ricardo perceber que o amigo havia mudado de alguma forma fundamental. E agora? Perguntou Ricardo, ainda tentando processar a informação. Agora eu espero que ela me ligue. Se quiser, respondeu Alex, voltando os olhos para os papéis. Mas Ricardo podia ver que ele não estava lendo nada. Estava apenas tentando se distrair de pensamentos que claramente o consumiam. As horas passavam com uma lentidão torturante para Alex. Ele havia entregado o cartão para Yasmin na segunda-feira, e já era quinta à noite. Talvez ela tivesse decidido seguir a vida e esquecer que ele existia. Talvez fosse realmente melhor assim. Afinal, que tipo de relacionamento poderia nascer de uma situação tão bizarra?
Mas sempre que tentava se convencer disso, a imagem dela voltava à sua mente. E ele sentia aquela sensação estranha e nova no peito, como se algo importante estivesse faltando na sua vida. Na sexta-feira à noite, Alex estava em casa, cercado de papéis de trabalho espalhados pela mesa da sala, numa tentativa desesperada de manter a mente ocupada. Foi quando se deu conta de que estava sendo ridículo, falando sozinho em voz alta. Ela não vai ligar, e está tudo bem. Ela deve ter seus motivos para não querer se envolver com alguém que a conheceu daquele jeito. Ele juntou os papéis com movimentos bruscos, tomou um banho quente e foi para a cama, tentando se resignar com a ideia de que talvez aquela fosse apenas uma história sem continuação. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, Yasmin estava sentada na cozinha pequena, travando a maior batalha interna da sua vida. O cartão de Alex estava na mesa na sua frente, já amassado de tanto ser manuseado durante a semana. Ela havia pegado o telefone mais vezes do que conseguia contar, chegara a discar o número algumas vezes, mas sempre desligava antes que a chamada se completasse, tomada por uma mistura de coragem e terror que se alternavam como ondas. Ele disse que a escolha era minha, sussurrou para si mesma, olhando para a foto dos pais na estante da sala. Mãe, se ele realmente for a pessoa certa, me dá coragem para fazer isso. Havia algo diferente na sua voz, uma determinação que estava crescendo devagar, sobrepondo-se ao medo. Ela pegou o telefone mais uma vez, mas desta vez, antes que pudesse mudar de ideia, discou o número completo e apertou o botão de chamar. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Alex já estava quase dormindo quando o celular tocou, e ele olhou para o número desconhecido na tela, quase deixando para lá. Mas algo, intuição, esperança, destino, o fez atender no último segundo. Alô? Disse ele, com a voz rouca de sono e expectativa. Oi, Alex, é a Yasmin, disse ela. E mesmo com a voz tremendo, havia uma doçura ali que fez o coração dele disparar. Alex sentou na cama imediatamente, completamente desperto, como se tivesse levado um choque de energia pura. Yasmin, que bom que você ligou. Ele não conseguiu e nem tentou esconder a alegria genuína na voz, e esse calor humano fez algo se derreter no peito de Yasmin. Eu estava pensando no que você disse, sobre me conhecer melhor, disse ela, brincando nervosamente com o fio do telefone. E você gostaria disso? Perguntou Alex, tentando não parecer desesperado demais, mas falhando miseravelmente. Eu acho que sim, quer dizer, se você ainda quiser... A incerteza na voz dela era tão doce que Alex sentiu vontade de rir de alívio. Yasmin, eu não pensei em outra coisa esta semana inteira. Depois que acertaram um encontro para o dia seguinte à tarde, em um café que Alex conhecia, um lugar tranquilo onde podemos conversar de verdade. Eles se despediram com uma gentileza que deixou ambos sorrindo na escuridão dos seus quartos. Alex demorou muito mais do que gostaria de admitir para conseguir dormir, sentindo pela primeira vez em anos que algo realmente importante estava começando na sua vida. Yasmin, por sua vez, adormeceu com o cartão ainda nas mãos, sentindo que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse reservar algo bonito para ela. O café que Alex havia escolhido era exatamente como ele havia prometido. Pequeno, aconchegante e discreto, com mesinhas de madeira espalhadas entre plantas e uma luz suave que fazia tudo parecer mais íntimo. Yasmin chegou 15 minutos adiantada, usando um vestido simples, mas bonito, e ficou parada na entrada por alguns segundos, reunindo coragem para entrar. Quando finalmente se moveu, Alex já estava lá, levantando da mesa com um sorriso que fez o estômago dela dar uma volta completa. Você está linda, disse ele, e não era apenas um cumprimento educado. Havia uma admiração genuína no olhar dele que fez Yasmin corar até a raiz dos cabelos. Obrigada, murmurou ela, deixando que ele puxasse a cadeira para ela se sentar. Era um gesto simples, mas que revelava uma educação e um cuidado que ela não estava acostumada a receber. Os primeiros minutos foram inevitavelmente estranhos, cheios de silêncios que eles preenchiam mexendo no açúcar ou olhando pela janela.
Mas quando Alex começou a falar sobre si mesmo, sobre como havia construído a empresa do zero, sobre as dificuldades que enfrentou sendo mais novo que todos os seus concorrentes, Yasmin percebeu que estava diante de alguém completamente diferente do que havia imaginado. Não era o empresário frio e calculista que esperava, mas um homem que falava com paixão sobre o trabalho, que se preocupava com os funcionários, que havia doado mais dinheiro para a caridade no último ano do que ela ganharia em uma vida inteira. "E você?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente com interesse genuíno. "Me conta sobre você, sobre sua família, sobre seus sonhos." E foi assim que Yasmin se viu falando sobre os pais, sobre como eles haviam lutado para construir uma vida digna, sobre como a mãe sempre dizia que ela tinha um talento especial para fazer as pessoas se sentirem bonitas. "Por isso eu gostava tanto de trabalhar no salão", disse ela, os olhos brilhando. Não era só cortar cabelo ou fazer escova, era escutar as histórias das clientes, ajudar elas a se sentirem bem consigo mesmas. Alex a ouviu com uma atenção que ela nunca havia recebido de ninguém. Ele fazia perguntas, queria detalhes, parecia genuinamente interessado em cada palavra que saía da boca dela. "Você pretende voltar a trabalhar com beleza?" perguntou ele, e Yasmin sentiu uma pontada de tristeza. "Eu quero, mas agora com o dinheiro." "Quer dizer, eu não preciso trabalhar imediatamente, mas eu sinto falta. Sinto falta de ter um propósito." "Yasmin", disse Alex, e havia algo diferente no tom da voz dele. "Você já pensou em abrir seu próprio salão?" A pergunta a pegou completamente desprevenida. "Meu próprio salão? Alex, isso é coisa de rico. Eu não tenho dinheiro para isso." "Mas agora você tem", disse ele simplesmente. "E mais importante que isso, você tem paixão. Você tem o conhecimento, tem o carinho pelas pessoas. Isso vale mais que qualquer dinheiro." A conversa fluiu de forma tão natural que quando Yasmin olhou o relógio, já tinham passado 3 horas. 3 horas que pareceram 3 minutos. 3 horas em que ela havia rido mais do que nos últimos 6 meses. 3 horas em que havia se sentido vista e ouvida de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando Alex a acompanhou até o ponto de ônibus, ela não queria que o encontro terminasse. "Yasmin", disse ele parando na frente dela, com as mãos nos bolsos, de repente parecendo tímido. "Eu sei que nossa história começou de uma forma não convencional, mas eu gostaria muito de te ver de novo, se você quiser, claro." "Eu quero", respondeu ela sem hesitar desta vez. "Eu quero muito." O segundo encontro aconteceu 3 dias depois, em um parque que Alex conhecia e que estava florido naquela época do ano. Eles caminharam pelos caminhos de pedra, falando sobre livros, filmes, música, descobrindo afinidades que os surpreenderam. Alex gostava dos mesmos filmes antigos que o pai de Yasmin costumava alugar nas sextas-feiras, e Yasmin tinha lido alguns dos livros de negócios que estavam na estante do escritório de Alex. "Você leu O Vendedor de Sonhos?" perguntou ele, impressionado. "Meu pai tinha esse livro. Ele dizia que um dia ia ter uma empresa própria", respondeu ela, com um sorriso nostálgico. "Ele nunca conseguiu, mas sempre falava sobre a importância de tratar bem as pessoas." Alex parou de caminhar e olhou para ela com uma expressão que fez o coração de Yasmin acelerar. "Seus pais te criaram muito bem, Yasmin. Você é especial." Foi nesse momento, sentados em um banco debaixo de uma árvore florida, que Alex contou para ela sobre sua própria família. Sobre o pai ausente que só se importava com dinheiro, sobre a mãe que havia morrido quando ele era adolescente, sobre como havia construído a empresa mais para provar alguma coisa para si mesmo do que por vocação. "Eu nunca tive uma família de verdade", disse ele olhando para as mãos. "Nunca soube o que era ter alguém que se importasse comigo como pessoa, não como empresário ou fonte de dinheiro." "E namoradas? Você nunca teve namoradas?" perguntou Yasmin, sentindo uma curiosidade que a surpreendeu. Alex balançou a cabeça, com um sorriso sem graça. "Nunca. Nunca me interessei por ninguém de verdade. Algumas mulheres se aproximaram, mas sempre percebi que era pelo dinheiro, pelo status. Nunca senti." "Isso", disse ele gesticulando vagamente entre eles dois. "Isso o quê?"
perguntou Yasmin, embora seu coração já soubesse a resposta. Essa vontade de conhecer melhor, essa sensação boa quando estou perto de você, essa conexão. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Yasmin, eu sei que pode parecer loucura, mas desde aquela noite terrível, você não sai da minha cabeça. Não consegui parar de pensar em você nem por um minuto. O terceiro encontro foi em um restaurante simples que Yasmin sugeriu no bairro onde ela morava. Alex chegou de Uber para não chamar atenção com o carro de luxo e se encantou com a simplicidade e aconchego do lugar. Eu sempre quis conhecer um lugar assim, disse ele olhando ao redor com curiosidade genuína. Lugares onde as pessoas vêm pela comida e pela companhia, não para aparecer. Durante o jantar, Alex contou histórias engraçadas sobre reuniões com clientes importantes, imitando os sotaques e maneirismos de forma tão perfeita que Yasmin riu até as lágrimas escorrerem. Ela nunca havia imaginado que um empresário sério pudesse ser tão engraçado e descontraído. Você deveria ter sido ator, disse ela ainda rindo. Sério, você tem um talento incrível para imitar as pessoas. Meu talento secreto, disse ele, piscando para ela. Só você sabe disso agora. Se sair por aí contando, vou ter que matar você, brincou, e eles riram juntos com uma intimidade que estava crescendo naturalmente entre eles. Era como se eles fossem amigos há anos, como se conhecessem de outras vidas. Quando Alex insistiu para acompanhá-la até em casa, Yasmin sentiu o coração acelerar de uma forma diferente. Eles caminharam devagar pelas ruas do bairro, ele perguntando sobre a história de cada lugar, genuinamente interessado em conhecer o mundo dela. Ali era a padaria onde meus pais compravam pão todo domingo, contou ela, apontando para uma lojinha pequena. E naquela esquina eu caí de bicicleta quando tinha 7 anos, e chorei tanto que a vizinha toda saiu para ver o que tinha acontecido. Você cresceu cercada de amor, observou Alex, e havia uma melancolia na voz dele que fez Yasmin querer abraçá-lo. Cresci. Meus pais não tinham dinheiro, mas tinham muito amor para dar. Eu teria dado tudo que tenho para ter crescido assim, disse ele, parando na frente da casa dela. Eles ficaram ali parados, um de frente para o outro, e Yasmin sentiu algo mudando no ar entre eles. Alex levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com uma delicadeza que a fez arrepiar inteira. Yasmin, eu posso... Ele não terminou a pergunta, mas ela entendeu perfeitamente. Assentiu com a cabeça, fechando os olhos, e sentiu os lábios dele tocarem os seus pela primeira vez. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de uma emoção que fez as pernas de Yasmin fraquejarem. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular. Nossa! Sussurrou ela, tocando os próprios lábios. Nossa! Concordou ele, com um sorriso que era pura felicidade. Os encontros seguintes se tornaram mais frequentes e mais íntimos, não fisicamente, mas emocionalmente. Alex começou a buscar Yasmin no final das tardes, e eles exploravam a cidade juntos. Ele mostrando a ela lugares que só conhecia de passagem, ela mostrando a ele cantos escondidos que só quem morava ali conhecia. Visitaram museus, foram ao cinema, caminharam pela orla, e a cada encontro a conexão entre eles se aprofundava. Foi durante um desses passeios, numa tarde de sábado ensolarada, que Yasmin percebeu que estava completamente apaixonada. Eles estavam sentados numa praça. Alex havia comprado pipoca para alimentar os pombos, e ela o observava fazendo vozes engraçadas enquanto conversava com os pássaros. Olha só, seu Pompeu, você está comendo demais hoje, dizia ele para um pombo gordo, e Yasmin sentiu o peito se encher de uma emoção tão forte que quase a deixou sem ar. Em que você está pensando? Perguntou Alex, notando o jeito como ela o observava. Em como você é diferente de tudo que eu imaginava, respondeu ela honestamente. Em como é fácil estar com você. Em como você me faz rir, me faz sentir especial. Você é especial, Yasmin. Mais especial do que você imagina. Naquela noite, quando Alex a deixou em casa depois de mais um jantar, o beijo de despedida foi diferente, mais intenso, mais carregado de desejo. Quando se separaram, ambos estavam claramente afetados.
Yasmin, disse Alex, a voz rouca, eu estou me apaixonando por você. Completamente. Eu também, sussurrou ela, e as palavras saíram do coração, sem filtros, sem medo. Eu quero estar com você, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos. De verdade. Não só estes encontros, não só estes beijos, eu quero tudo com você. Yasmin sentiu algo se incendiar dentro dela, uma necessidade que nunca havia experimentado antes. Eu também quero, disse ela, e pela primeira vez na vida sabia exatamente o que essas palavras significavam. Mas eu quero que seja especial, continuou Alex. Quero que seja perfeito para você, para nós dois. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que fez Yasmin perceber que ele estava tão nervoso quanto ela. Alex, disse ela, tocando o rosto dele, qualquer coisa vai ser perfeita, desde que seja com você. Eles marcaram para o fim de semana seguinte, e os dias que se passaram foram uma mistura de ansiedade e expectativa que deixou ambos quase loucos. Yasmin mal conseguia dormir, imaginando como seria, como se sentiria, se seria diferente de tudo que havia sonhado. Alex estava igualmente nervoso, querendo que tudo fosse perfeito para ela, querendo que ela se sentisse amada e respeitada. O sábado chegou carregado de uma expectativa que parecia eletrificar o ar. Alex havia preparado tudo com um cuidado obsessivo. Flores espalhadas pelo quarto, velas aromáticas que criavam uma luz suave e aconchegante, música instrumental tocando baixinho. Não era sobre impressionar com luxo, mas sobre criar um ambiente que fosse digno do momento mais importante que ambos iriam viver. Yasmin chegou no final da tarde, usando um vestido simples mas bonito, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. Quando Alex abriu a porta, ambos se olharam por um longo momento, sabendo que depois daquela noite, nada mais seria igual entre eles. Você está linda, disse ele, mas havia uma emoção na voz que ia muito além de um simples elogio. Eles jantaram na varanda da mansão, mas mal tocaram na comida. A conversa fluía, mas ambos estavam claramente nervosos, antecipando o que estava por vir. Alex havia preparado o prato favorito dela, um risoto simples que haviam comido no restaurante do bairro dela. E Yasmin ficou tocada pela atenção ao detalhe. Você lembra de tudo, disse ela, sorrindo. Lembro de cada segundo que passo com você, respondeu ele, e não era exagero. Quando terminaram de jantar, Alex estendeu a mão para ela. Vamos? Perguntou simplesmente, e Yasmin assentiu, colocando a mão na dele. Eles subiram as escadas devagar, cada degrau parecendo carregado de significado. No quarto, ela olhou ao redor e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de emoção pura ao ver o cuidado que ele havia tido. Alex, está lindo, sussurrou ela, tocando uma das pétalas de rosa que decoravam a cômoda. Você não precisava... Precisava sim, disse ele, se aproximando por trás e envolvendo ela nos braços. Você merece ser tratada como uma rainha, sempre. Quando ela se virou nos braços dele, seus olhos se encontraram e ambos souberam que não havia mais volta. O primeiro beijo foi suave, quase reverente, como se eles estivessem selando um pacto sagrado. Mas conforme os segundos passaram, a intensidade cresceu, e Yasmin sentiu algo despertar dentro dela que nunca havia experimentado antes. Era como se seu corpo inteiro estivesse pegando fogo, mas de uma forma doce e avassaladora ao mesmo tempo. Yasmin, sussurrou Alex contra os lábios dela. Eu te amo. Te amo de uma forma que nem sabia que era possível. Eu também te amo, respondeu ela, e as palavras saíram carregadas de uma verdade que a surpreendeu pela própria intensidade. Alex, eu quero estar com você, completamente. Eles se beijaram novamente, e desta vez, Alex começou a abrir lentamente o zíper do vestido dela, suas mãos tremendo levemente. Está tudo bem? Perguntou ele, parando para olhar nos olhos dela. Está perfeito, respondeu Yasmin, e ajudou ele a tirar o vestido, sentindo uma mistura de timidez e desejo que a deixava tonta.
Quando Alex tirou a própria camisa, Yasmin viu as mãos dele tremendo e percebeu que ele estava tão nervoso quanto ela. Alex, disse ela tocando o peito dele suavemente, nós não precisamos ter pressa. Podemos ir devagar. Yasmin, eu preciso te contar uma coisa, disse ele, segurando o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza infinita. Havia algo na expressão dele que fez o coração de Yasmin acelerar ainda mais. O que é? Perguntou ela, embora parte dela já soubesse o que ele ia dizer. Eu nunca fiz isso antes. Nunca estive com ninguém. Nunca quis estar. Até conhecer você. A confissão saiu num sussurro vulnerável que fez os olhos de Yasmin se encherem de lágrimas. Alex. Ela tocou o rosto dele, vendo a incerteza nos olhos dele. Isso torna tudo ainda mais especial. Perfeito. Você não acha estranho? Não fica assustada, né? Perguntou ele. E havia uma vulnerabilidade infantil na pergunta que partiu o coração dela. Assustada? Alex, eu acho a coisa mais linda do mundo. Vamos descobrir tudo juntos. Vamos aprender um com o outro. O alívio no rosto de Alex foi tão evidente que Yasmin riu baixinho, um riso carregado de amor e ternura. Eu estava com tanto medo de te decepcionar, confessou ele. Decepcionar? Alex, você me salvou, em todos os sentidos possíveis. Como você poderia me decepcionar? Ela o beijou então, um beijo que era puro amor, pura aceitação, pura entrega. A partir daí, eles se entregaram um ao outro com uma intensidade que surpreendeu ambos. Cada toque era uma descoberta, cada beijo era uma promessa, cada carinho era uma declaração de amor silenciosa. Alex a tocava como se ela fosse feita de cristal precioso, com uma reverência que fazia Yasmin se sentir como a mulher mais amada do mundo. Quando ele a deitou na cama, ela puxou ele para perto, sussurrando no ouvido dele. Eu confio em você completamente. E essa confiança era tão absoluta, tão pura, que Alex sentiu como se o coração fosse explodir de emoção. Eu vou cuidar de você, prometeu ele. Sempre. O que se seguiu foi uma dança lenta e apaixonada de descoberta mútua. Eles se descobriram com curiosidade e desejo, aprendendo o que fazia o outro suspirar, o que fazia o outro gemer baixinho de prazer. Yasmin descobriu que as mãos de Alex eram capazes de despertar sensações que ela nem sabia que existiam. E Alex descobriu que ter alguém se entregando completamente para ele era mais intenso do que qualquer fantasia que já havia tido. Quando chegou o momento da entrega final, ambos estavam tremendo de antecipação e emoção. — Está tudo bem? Perguntou Alex, olhando profundamente nos olhos dela. — Está perfeito, respondeu Yasmin, puxando ele para mais perto. — Eu te amo, sussurrou ele contra os lábios dela. — Eu te amo mais, sussurrou ela de volta. A sensação foi avassaladora para ambos. Uma mistura de dor e prazer para Yasmin, uma mistura de incredulidade e plenitude para Alex. Eles se moveram juntos devagar, aprendendo um ao outro, criando um ritmo que era só deles. Não era apenas físico, era uma conexão de almas que os deixou completamente vulneráveis e completamente plenos ao mesmo tempo. — Meu Deus, Yasmin! Sussurrou Alex, perdido na sensação de finalmente estar completo. — Alex! Suspirou ela de volta, sentindo como se estivesse voando e derretendo ao mesmo tempo. Eles se amaram com uma paixão que era pura e intensa, sem pressa, saboreando cada segundo, cada sensação, cada sussurro de amor. Quando o momento mais intenso chegou, foi como uma explosão de luz que os deixou tremendo nos braços um do outro. Yasmin chorou de emoção pura, e Alex a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. — Foi perfeito, sussurrou ela contra o peito dele. — Você é perfeita, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Eles ficaram deitados assim por horas, conversando baixinho, rindo, se beijando, se tocando com uma intimidade nova e profunda. — Não acredito que esperamos tanto tempo para isso, disse Yasmin, traçando círculos preguiçosos no peito de Alex. — Valeu a pena esperar por você, respondeu ele. Valeu a pena esperar para que fosse com a pessoa certa.
Alex, disse ela, levantando a cabeça para olhar nos olhos dele. Obrigada por ter me salvado naquele lugar horrível. Obrigada por ter me mostrado o que é o amor verdadeiro. Yasmin, respondeu ele, segurando o rosto dela com uma ternura infinita. Obrigado você por ter me ensinado o que é viver. Antes de você, eu só existia. Agora, eu estou vivo de verdade. Eles adormeceram entrelaçados, com sorrisos nos rostos e corações transbordando de amor. Pela primeira vez na vida, ambos sabiam exatamente onde pertenciam, nos braços um do outro, para sempre. 3 meses se passaram como um sonho desde aquela noite que mudou tudo entre eles. Yasmin e Alex agora viviam uma rotina de casal apaixonado que parecia ter sido tirada de um conto de fadas. Ela havia se mudado para a mansão dele, mas não antes de insistir que mantivesse a casa dos pais como um lugar especial para eles visitarem nos fins de semana. É nossa primeira casa juntos, dizia ela, e Alex adorava a forma como ela falava sobre nós e nosso com tanta naturalidade. A ideia do salão havia se tornado realidade de uma forma que surpreendeu até mesmo Yasmin. Alex havia ajudado ela a encontrar o ponto perfeito, não muito longe do bairro onde ela cresceu, mas em uma rua movimentada que garantia um bom fluxo de clientes. Yasmin's Beauty, como acabou se chamando, estava quase pronto para inaugurar, e ela mal conseguia conter a ansiedade. Você tem certeza de que vai dar certo? Perguntava ela toda semana, e Alex sempre respondia a mesma coisa. Tenho certeza de que você vai fazer milhares de mulheres se sentirem bonitas e amadas. Naquela quinta-feira especial, Yasmin acordou com uma ideia que a deixou animada o dia inteiro. Era aniversário de 3 meses do primeiro beijo deles, e ela queria fazer alguma coisa especial para Alex. Ele havia dado tanto para ela, amor, segurança, apoio para realizar seus sonhos, que ela sentia necessidade de retribuir de alguma forma significativa. Passou a tarde toda preparando um jantar com as próprias mãos, usando receitas que a mãe havia ensinado, enchendo a casa com aromas que lembravam família e aconchego. Quando Alex chegou do trabalho, encontrou a casa decorada com velas e flores simples, mas dispostas com um carinho que fez o coração dele acelerar. — O que é tudo isso? Perguntou ele, puxando ela para um abraço. Uma surpresa para comemorar nossos 3 meses juntos, respondeu Yasmin, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Alex, você me deu uma vida nova. Queria retribuir um pouquinho de todo o amor que você me dá todos os dias. Durante o jantar, ela contou histórias da infância que ainda não havia compartilhado. Mostrou fotos antigas dos pais, falou sobre sonhos que estava redescobrindo. Sabe o que eu mais amo em você? Disse Alex, segurando a mão dela sobre a mesa. É como você consegue transformar qualquer momento em algo especial. É como você faz eu me sentir em casa, mesmo na minha própria casa. É porque agora é nossa casa, respondeu ela. E a simplicidade daquela verdade os fez sorrir juntos. Depois do jantar, eles dançaram na sala ao som de uma música que tocava no rádio, e Yasmin sentiu uma plenitude tão grande que chegava a assustar. Era como se todos os pedaços da sua vida tivessem finalmente se encaixado no lugar certo. Eu te amo tanto que às vezes dói, sussurrou ela no ouvido dele. Eu entendo perfeitamente, respondeu Alex. É como se meu coração fosse pequeno demais para todo o amor que sinto por você. Foi na semana seguinte que Yasmin começou a notar que algo estava diferente no seu corpo. Pequenas mudanças que, a princípio, ela atribuiu ao estresse da inauguração do salão, um enjoo matinal que não passava, uma sensibilidade maior aos cheiros, um cansaço inexplicável. Mas quando a menstruação atrasou, ela sentiu o coração disparar com uma suspeita que a deixou ao mesmo tempo apavorada e esperançosa. Na terça-feira de manhã, enquanto Alex estava no trabalho, ela comprou um teste de farmácia com as mãos tremendo. Sentada no banheiro da mansão, olhando para as 2 linhas que apareceram no resultado, Yasmin sentiu o mundo parar por completo. Estava grávida. Carregava dentro dela o fruto do amor que compartilhava com Alex, uma vida que eles haviam criado juntos naquela noite perfeita de entrega mútua.
O primeiro sentimento foi de alegria pura e avassaladora. Ela pressionou a mão contra a barriga ainda lisa e sussurrou: "Oi, bebê, você foi feito com tanto amor." Mas logo em seguida veio o nervosismo. Como Alex reagiria? Eles mal tinham começado a vida juntos. O salão ainda nem havia inaugurado. Seria muito cedo? Mas quando pensava na possibilidade de ter uma família com ele, de ver um mini Alex ou uma mini Yasmin correndo pela casa, o coração se enchia de uma felicidade inexplicável. Yasmin passou o dia inteiro pensando em como contar para ele. Queria que fosse especial. Queria que ele sentisse a mesma alegria que ela estava sentindo. Quando Alex chegou em casa naquela noite, ela estava esperando ele na sala com uma caixinha pequena nas mãos. "Outra surpresa?" perguntou ele, sorrindo. "A maior surpresa da nossa vida", respondeu ela, entregando a caixa com as mãos tremendo. Dentro da caixinha estava o teste de gravidez, junto com um bilhetinho que dizia: "Nosso amor criou uma vida nova. Você vai ser papai." Alex olhou para o teste por um longo momento, sem conseguir processar completamente o que estava vendo. Quando finalmente entendeu, olhou para Yasmin com uma expressão de incredulidade total. "Yasmin, você está... Nós vamos ter um bebê", completou ela, os olhos cheios de lágrimas de felicidade. A reação de Alex foi tudo o que ela esperava, e mais um pouco. Ele a pegou no colo e girou com ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Eu vou ser pai. Yasmin, eu vou ser pai", repetia ele, como se precisasse falar em voz alta para acreditar. "E você vai ser a mãe mais incrível do mundo", disse ele, pousando ela no chão e ajoelhando na frente dela para beijar a barriga ainda lisa. Naquela noite eles ficaram acordados até tarde fazendo planos. Falaram sobre nomes, sobre como seria criar uma criança, sobre como queriam ser pais diferentes dos que tiveram. "Nosso filho vai crescer sabendo que é amado", disse Alex. "Vai crescer numa família de verdade, com pais que se amam e que estão presentes. E vai saber o valor das coisas simples", acrescentou Yasmin. "Vai conhecer a casa dos avós, vai ouvir as histórias da família, vai crescer com raízes sólidas." 6 meses depois, Yasmin estava grávida de 7 meses, com uma barriga redonda que Alex não cansava de acariciar e beijar. O salão era um sucesso absoluto, com agenda lotada e lista de espera. Ela havia contratado 2 funcionárias e estava pensando em expandir. "Você conseguiu", dizia Alex, observando ela trabalhar com o mesmo carinho de sempre, agora com uma barriga que a obrigava a se sentar mais vezes. "Nós conseguimos", corrigia ela sempre. Sentados na varanda da casa dos pais de Yasmin num domingo à tarde, olhando para o futuro que haviam construído juntos, eles sabiam que tinham encontrado algo raro e precioso. "Sabe o que eu acho mais incrível em toda essa história?", disse Yasmin acariciando a barriga. "É como Deus usou o momento mais difícil da minha vida para me levar até você. Se eu não tivesse perdido o emprego, se não tivesse ficado desesperada, se não tivesse tomado aquela decisão terrível, eu nunca teria te conhecido. E eu nunca teria aprendido o que é amar de verdade", respondeu Alex, beijando a testa dela. "Às vezes, as coisas mais bonitas nascem dos momentos mais difíceis. Nossa história é a prova de que sempre existe esperança, mesmo quando tudo parece perdido." E assim eles permaneceram, abraçados e felizes, sabendo que tinham encontrado um no outro não apenas o amor verdadeiro, mas a família que sempre sonharam ter. Chegamos ao final de mais uma história aqui no Fio de Esperança. Yasmin e Alex nos provaram que às vezes Deus usa os momentos mais difíceis da nossa vida para nos levar até nossa maior felicidade. O que parecia o fim, na verdade era só o começo de algo lindo. Se você está passando por dificuldades agora, lembre-se, sempre há esperança, sempre há uma luz no fim do túnel esperando por você. Se esta história tocou seu coração, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos comentários me conta de qual cidade você está nos assistindo e qual parte da história mais te emocionou. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir uma história de esperança hoje. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês.
Que Deus abençoe suas vidas e até nossa próxima história.